Oiê, seja muito bem-vinda ao Manifestamente, nosso canal. A ideia é passar para você como eu encontrei o meu outro eu. Lembra do outro eu que o Napoleão Hill fala, por exemplo, no livro Mais Esperto que o Diabo? Esse outro eu que a gente tem e sobre um pouquinho sobre essa experiência, como foi, o que me levou a ter essa experiência, que foi o meu último vídeo. Para quem não viu ainda, no meu último vídeo desse canal, que faz tempo já, gente, e que como eu falei no outro vídeo, no último, esse que eu contei a experiência que aconteceu, que o meu corpo acabou reagindo à decisão que eu tomei, e foi ali que eu encontrei o meu outro eu, né? Que eu tinha falado para vocês que já fazia mais de 10 anos que a nossa vida estava totalmente estagnada, ou seja, não tinha movimentação nenhuma, nossa vida estava simplesmente estagnada, literalmente. Em questão de uma semana mudou tanta coisa na nossa vida, que fica até difícil, sabe, de assimilar tudo. Até pra gente que tá vivendo isso, até pra família, né, fica bem difícil. Então, o que me levou, o que eu acredito que me levou a ter esse encontro, essa experiência que foi muito transformadora para mim, um pouco assustadora, eu vou dizer para vocês, porque eu realmente achei, eu vou falar assim uma coisa que parecia que eu estava num estado de delírio, tá? Falando bem francamente, bem sinceramente com vocês, a sensação que a gente tem, e depois eu confirmei isso, vou contar pra vocês, tá? É como se a gente tivesse a sensação de estar delirando realmente. Sabe quando se usa esses remédios que mexem com o cérebro? Pois é. Foi uma experiência muito louca pra mim. É como se eu contei um pouquinho do que aconteceu. Eu até não quis e não quero me aprofundar muito nessa experiência, porque realmente a gente tem um pouco, quem passa por isso, eu acredito que não é só eu, acho que todo mundo que passa por essa experiência, e eu notei isso no livro do Napoleão Hill, a gente tem um pouco de receio de falar sobre isso, porque é uma coisa que as outras pessoas não vão entender, e a gente sabe que não vão entender, tá? Então assim, mas a sensação é o seguinte, tu realmente encontra partes de ti que são individuais, tá? É isso que acontece. Tu realmente tem a experiência, tem o contato com essas partes individuais, que tem vontade própria, que tem, é como se fosse uma vida própria, tá? Opinião própria e tudo mais. Então, naquele momento que eu estava tendo essa experiência, aconteceu como se fosse uma briga interna, tá? Tanto é que eu passei mal mesmo. E aí eu comecei a pensar, mas o que me levou, depois que tudo passou, a gente tá em processo de mudança, a gente mudou de estado, tá, gente? Mudou de cidade, mudou de estado, muita coisa aconteceu em menos de uma semana, em questão de uma semana. A questão eu comecei a me questionar o que me levou a ter essa experiência. E daí, gente, como assim, logo que eu tinha tido essa experiência, eu contei pro meu marido. E na cara dele, eu vi que eu contei um pouco mais de detalhes, sabe? E na cara dele, na expressão que ele fez, eu vi que ele não estava entendendo nada, realmente. Não tem como entender quem não viveu. Mas eu vou falar pra vocês que foi, se eu não me engano, uns 4 ou 5 dias depois, uns 4 dias depois, ele teve não a mesma experiência, mas ele teve uma experiência muito parecida e ele conseguiu compreender. Ele teve contato com o eu dele também. E ele falou também que é uma coisa, eu até comentei com ele que parece que a gente tá meio delirando, porque não é uma coisa que tu tá acostumado, é uma coisa surreal mesmo, que acontece. E ele confirmou, e eu acredito que ele passou por uma experiência bem parecida com a minha. Isso foi, se eu não me engano, uns 2 dias antes da gente mudar de fato, tá? Mudar, que eu digo, de estado, de fazer a mudança, tá? Mudança física, mudança de lugar. Então foi bastante tumultuado essa semana passada, essa semana tá sendo também. Eu peço desculpa por não estar gravando, por não estar colocando mais música também, né, gente? Eu me alimento da música, literalmente,
o que começou a mudar, a transformar a minha vida, a minha realidade. Pode achar estranho, pode achar, não sei, o que você quiser achar, mas eu sei da minha verdade, e a verdade para mim é que o que realmente começou a mudar tudo em mim, a minha forma de pensar, começou a mudar como eu vejo as coisas, foi realmente essas músicas, essas mesmas músicas que tem aqui no canal, tá? Mas eu escutei durante meses, dia e noite, tipo, eu ficava escutando muito mesmo, tá? E eu sinto realmente a reprogramação que aconteceu. Ok, agora vamos pro fato. O que é que o que eu comecei a analisar, o que eu fui buscar dentro de mim para descobrir o que foi que tinha realmente me feito chegar nessa experiência de ter esse contato e de tomar essa decisão e de ser firme com as coisas, porque eu sei que a gente às vezes quer fazer as coisas. A gente quer fazer as coisas, mas a nossa programação não deixa. A gente quer começar a correr, a gente quer mudar um hábito, a gente quer fazer várias coisas, mudança de vida. Mas por mais que a gente tenha força de vontade, e esse não é o problema, a gente não é falta de força de vontade. O problema não está em você. Entenda, eu consegui entender isso muito claramente. O problema não está na gente, não é falta de força de vontade, não é que a gente é preguiçoso, não é isso. Literalmente a nossa programação, ela não deixa, tá? Ela não deixa a gente mudar, porque ali é mais seguro. Ali onde que você já conhece é mais seguro. É o que está te mantendo vivo até agora. Enfim, o que me levou, o que eu percebi foi o quê? Um pouco antes, o que eu fiz antes de ter esse insight, o que eu fiz um pouco antes de ter encontrado esse novo eu, de ter passado por essa experiência, foi bem parecido com o que o meu marido estava fazendo, tá? Que foi, eu peguei um caderno, na verdade eu estava fazendo um desafio, como eu disse no outro vídeo para vocês, eu estava fazendo um desafio. Nesse desafio eu precisava, era obrigatório que eu tivesse realmente escrevesse e conhecesse mais de mim. Cara, isso foi transformador mesmo. Então ali eu coloquei como estava a minha vida, eu coloquei como era o meu dia, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Então eu tive que escrever, né, literalmente a história do meu dia. Eu acordo, eu faço isso, eu faço aquilo, e tudo que eu faço durante o dia, para mim poder perceber que tudo o que eu faço durante o dia não são coisas que eu tomo a decisão, são coisas automáticas, e eu consegui perceber isso nesse momento. Eu tive que escrever aonde eu tô, aonde eu quero chegar, como seria a minha vida, como eu seria como pessoa, como o que as coisas, né, que eu gostaria de alcançar, o que eu almejo. Eu tinha que escrever ali também a minha autoimagem. Então, uma das coisas, e essa da autoimagem foi o que o meu marido estava fazendo. Eu acredito que a experiência que ele teve foi um pouco menos, ele não teve a reação no corpo dele, sabe? Ele disse que ele teve essa conexão com aquele eu individual dele, porque o que acontece, gente, é literalmente como se tu encontrasse, tivesse um encontro quase que físico com um outro eu teu, ou outros, né, eus, que são individuais. Cada parte de ti é como se tivesse a própria opinião. Porque naquele dia que eu estava tendo aquela experiência, eu realmente, eu vivi uma guerra, uma briga interna, tanto que eu passei mal de verdade. E o meu marido, ele teve também essa experiência, só que de uma forma mais tranquila. Ele realmente se deu conta e ele disse que ele conseguiu enxergar o observador, que é o que a gente fala. E foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Então a gente teve essa experiência quase que junto, foi poucos dias de diferença. Por quê? Porque nós dois juntos estamos em busca da mesma coisa, e nós dois juntos estamos estudando pra caramba, principalmente o Paradigm Shift do Bob Proctor. Então a gente está em imersão, tá? Isso fez com que, acredito eu, que desencadeasse. Mas quando eu parei e percebi que o que fez eu me encontrar comigo mesmo foi eu realmente me conhecer melhor, porque quando tu coloca no papel
Quando tu é obrigado a escrever como foi, como é e como será, tu começa a perceber muitas coisas que estavam passando batido, que com certeza muitas coisas passam batido. E uma dessas coisas que eu realmente fiquei um pouco chocada foi o fato de que eu me dei conta que o meu dia meu dia ele não é feito de minhas decisões, ele é feito automaticamente. Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, inclusive quando a gente coloca a cabeça no travesseiro. E essa questão da gente usar simplesmente 5%, né, a gente estar consciente 5% da nossa vida, do nosso dia, do nosso tempo, ela é muito real. Foi isso que me fez cair a ficha e foi ali que eu tomei a decisão de mudar, da mudança. E foi uma decisão, como eu já tinha falado, eu já tentei mudar de várias formas, mas eu sempre voltava. A gente está estagnado há 10 anos, como eu falei. Eu sempre voltava. Nessa decisão foi diferente. É como se virasse uma chave que eu não tivesse, nem sabia que ela existia. Tu entende? Então assim, ó, eu quero que vocês deixem dúvidas mais específicas, se vocês quiserem, que eu vou estar fazendo outros vídeos, tá? Mas eu tô falando num contexto geral o que tá acontecendo, para que possa ajudar outras pessoas. Vocês querem realmente mudar? É preciso começar de dentro. Porque eu já tentei muitos anos da minha vida. Esses 10 anos não é que eu não estava tentando mudar, eu estava tentando mudar o que estava fora, o jeito que eu faço as coisas, o tipo do jeito que eu trabalho, a parte do dinheiro. Então, quando tu tenta mudar todas essas coisas fora, tu pode ter uma pequena mudança, mas tu vai voltar pro teu padrão. Por quê? Porque o teu padrão é o que dita a tua vida, é o que dita os teus resultados. O que acontece quando a gente começa a reprogramar a nossa mente? Quando a gente começa a se reprogramar? Esses 95% que estão no automático vão começar a... Não é que você vai ter mais consciência, vai decidir a maior parte do tempo, mais que 5%, vamos supor. E isso aqui, gente, é só para vocês entenderem, tá? É que esses 95% que estavam fazendo com que a tua vida ficasse ali na mesmice, esses 95% agora, eles estão programados pro sucesso. Agora os 95% estão programados para te fazer crescer, para te fazer evoluir, e não para te derrubar e para te destruir, para te ficar na mesmice, sabe? Por quê? Porque a gente tá programado na infância com miséria, com notícia ruim o dia inteiro, né? Com morte, com assassinato, com violência, com traição. Por quê? Porque a gente cresceu assistindo novela. A gente faz mais de 20 anos que a gente não tem TV em casa, e eu aconselho vocês, né, quem realmente busca mudança, deixa a TV de lado. Então assim, ó, tudo isso que tá entrando é a programação, é o código, tá? Então quando a gente se dá conta do que tá acontecendo com a nossa própria vida e quer tomar as rédeas e quer pegar no volante, tu começa a realmente perceber que dá sim. Tanto é, como eu disse, eu vou fazer mais vídeos aqui, mas em uma semana a gente fez coisas e aconteceram coisas na nossa vida que há mais de 10 anos não acontecia, que há mais de 10 anos a gente tentava e não fazia. Tu entende? Então essa é a diferença quando tu quer reprogramar e quando tu quer mudar a tua identidade. Essa é a mudança de identidade que as pessoas precisam, porque a gente não tem culpa do que a gente está vivendo, a gente só tem responsabilidade. Mas no momento em que tu realmente cai, né, por terra tudo aquilo que tu acredita é mentira, tu descobre isso, aí a batatinha muda e aí tu toma as rédeas da tua vida, e não tem outro jeito, porque tu não quer ser a pessoa que não sai do lugar, a pessoa que está estagnada, onde que tu vê outras pessoas ser tão fácil. Por que é tão fácil para ele e para ele, se eles não têm nem a metade do conhecimento que eu tenho, por exemplo? Mas não é questão do conhecimento, tu entende? É que nem eu ler 20 mil livros e não colocar nenhum em prática.
É a mesma coisa, o conhecimento ele não tem poder. O que tem poder é a ação, é o que tu faz com aquele conhecimento. E isso para mim ficou muito claro nesse período, né, nesse pouco período de tempo em que muita coisa mudou, que deu uma reviravolta bem grande na minha vida. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Comente aqui o que você quer saber e comente aqui o que você está fazendo para sair, né, dessa prisão que a vida te colocou. Não vou dizer que na verdade a gente, né, se permite, mas o que você está fazendo para sair dessa sua rotina? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E não se esquece, se inscreva e comente aqui pra mim, certo? No link, aqui embaixo na descrição provavelmente vai ter links, até porque agora nós temos um caminho para você que quer também reconstruir a sua nova identidade. Como eu disse, pela nossa experiência. Beijo!